Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui nas análises das estruturas de decisão. Então, nos vídeos anteriores, a gente analisou a estrutura de decisão if e a estrutura de decisão if-else. Então, lembrando que a estrutura de decisão if, ela só implementa um bloco de comandos específico para quando a condição é verdadeira. Então, imagina essa estrutura. Então, nosso código precisa vir executando. Chega num determinado ponto, eu faço a análise da condição. Se esse resultado dá verdadeiro, eu executo um determinado bloco de comandos e aí depois eu sigo a execução para logo após o término do bloco do if. Então, na codificação seria isso aqui. Você tem uma sequência de comandos anterior ao if. Chega no if, a gente avalia a condição. Se essa condição é verdadeira, eu executo este bloco de comandos e depois sigo a execução logo após as chaves, tá bom? Então a gente teria essa situação aqui. Agora vamos imaginar que a gente está executando, eu cheguei aqui, fiz o teste condicional, esse teste deu falso. Como eu não tenho um else aqui, como eu não tenho o bloco falso, então o meu código vai saltar o fluxo de execução salta, e ele continua executando tudo aquilo que está após o término da estrutura de decisão. Então, o que determina o início e o término do bloco if é essa chaves aqui. Então, a chaves que está conectada, está ligada direto ao if, é o que determina o início e a próxima chaves determina o fim do bloco if. Porém, a gente também pode ter uma situação onde a gente quer executar um bloco de comandos quando a nossa condição dá verdadeira, e a gente pode querer executar um bloco de comandos quando a nossa condição dá falsa, tá bom? Então vamos imaginar que o meu código está executando agora, ele chegou num determinado ponto aqui, essa condição deu verdadeira, eu desvio o fluxo de execução para cá, executo o código que está associado ao bloco verdadeiro, e depois eu sigo para executar tudo que está depois deste bloco if. Então seria esse caso aqui, eu venho executando comando 1, comando 2, comando 3, chegou nesse ponto aqui, eu testo essa condição. Se isso aqui dá verdade, se o resultado disso aqui é verdade, então eu venho e executo todos os comandos que estão dentro do bloco verdade. E continua, aí a execução vai continuar logo após o término do bloco. Então a gente nem olha para o else. Então o fluxo de execução seria isso aqui. Agora a gente pode ter uma situação onde o nosso código vem executando, certo? Executou esse comando, executou esse comando, executou esse comando. Eu testo essa condição. Se essa condição produz o resultado falso, então eu vou executar o bloco de comandos que está associado ao bloco falso. E aí depois eu continuo executando o que vem depois da minha estrutura else, tudo bem? Então note que isso aqui é excludente, né? Se o meu bloco dá verdade, eu executo a parte de cima e não executo a parte de baixo. Se a minha condição é falso, aí eu vou para o else, executo o que está no else e depois sigo. Então é assim que a gente tem essa situação da estrutura if-else. Tudo bem? No entanto, a gente tem uma outra possibilidade, que é a gente ter vários ifs. Tá? Então eu tenho aqui um if e um outro if de cá, mas note que esse if está na frente desse else, tá bom? Então a gente fala, a gente tem no cenário da programação, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que no universo de problemas que você está trabalhando, existem três possibilidades, tá bom? Então vou representar aqui o meu universo por essa bolinha vermelha. Então vamos supor que eu quero resolver algum tipo de problema onde eu preciso identificar o que é negativo, o que é positivo e um número neutro. Eu quero fazer uma coisa específica quando o número for negativo, eu quero fazer algo específico quando o número for neutro, e eu não quero fazer algo específico quando o número é positivo. Então note que eu não posso usar mais o else, porque o else é o resto. Tá? Vamos imaginar aqui. A bolinha vermelha, vou colocar aqui a bolinha verde, é o que eu quero executar quando os números forem iguais, quando o meu número for igual a zero. Então isso aqui é o meu problema, a minha primeira possibilidade. A minha segunda possibilidade é quando os números são negativos, ou seja, os números são menores do que zero. Tá bom?
E eu tenho aqui uma outra possibilidade, tá? A gente tem aqui uma outra possibilidade ainda, que seria a situação onde, por exemplo, eu teria o bloco dos números positivos. Tá? Então eu tenho uma terceira possibilidade aqui, que são os números maiores que zero. Se eu não quiser fazer nada específico com os números positivos, eu não posso colocar simplesmente um else, porque o else ele vai englobar todos os demais casos, tá bom? Então, neste caso, eu quero fazer algo específico para quando é neutro, algo específico para quando é negativo, e eu não quero fazer nada quando for para os números positivos. Então, se eu coloco um else, vai cair nesse else tanto os números positivos, que seria o azul, quanto também os números negativos, que é o vermelho, tá bom? Então é isso aqui que a gente vai ver nessa codificação agora, tudo bem? Então a gente tem aqui o nosso code blocks. Então vamos imaginar que eu vou criar aqui uma variável int valor, vou falar que ela é igual a zero, poderia estar pegando isso do teclado, isso poderia ser um resultado calculado, tá bom? Só estou atribuindo direto valores aqui para ser mais rápido, para a gente focar na estrutura if else. Então, se eu quero fazer algo específico quando o número for neutro e algo específico quando o número for negativo, eu tenho duas possibilidades, tá bom? Só que são duas possibilidades num universo que tem três possibilidades. Eu tenho a possibilidade do número ser neutro, eu tenho a possibilidade do número ser positivo e eu tenho a possibilidade do número ser negativo. E dessas três possibilidades eu quero trabalhar apenas duas. Então eu tenho que criar regras específicas para pegar cada uma dessas duas de maneira individual. Então eu teria uma estrutura do tipo if. Desse meu universo de duas possibilidades, eu posso escolher pegar qualquer uma das duas para trabalhar primeiro, tá? Mas eu quero optar por fazer algo quando for negativo. Então, quando o valor for... quando o valor for neutro. Quando o valor for igual a zero, por exemplo, eu quero executar um determinado bloco de comandos para o valor neutro, tudo bem? Nesse caso aqui, esse bloco de comandos eu vou simular com apenas uma impressão na tela, mas poderia ser qualquer comando. Então, printf, o valor digitado é neutro, ok? Poderia ser qualquer valor, tá bom? Qualquer comando, tá? Estamos fazendo aqui só para ser mais rápido, para a gente focar na estrutura if else. Bom, e aí eu tenho um else. Só que não é só um simples else. Vamos entender por quê? Porque se eu coloco um simples else aqui e venho aqui e falo o valor digitado é negativo, isso não vai ser verdade. Olha só, se eu executar o nosso código do jeito que está aqui, a gente vai ter o resultado aqui, ó. O valor digitado é neutro, beleza? Se eu colocar um número menos 9, ele vai falar que o valor digitado é negativo. Só que se eu falar que o número é 9, ele vai falar que o número é positivo. Desculpa, que o valor é negativo. E não é, a gente digitou 9 positivo. E por que ele escreveu que é negativo? Porque você escreveu uma lógica que executa isso. O computador não vai executar nada de diferente do que você mandou ele executar. Então note que quem está caindo no else, as possibilidades que estão caindo no else são os valores negativos e também os valores positivos. Se eu só quero fazer algo específico quando os valores forem negativos, então eu tenho que escrever uma regra que seja capaz de pegar o caso dos valores negativos. Então eu tenho que vir aqui e fazer um else if novamente. Eu tenho que colocar um novo if para que o if me permita eu escrever uma nova regra para pegar esse caso dos valores negativos. Então como que eu pego o caso dos valores negativos? É o valor sendo menor do que zero. Então quando eu faço isso aqui, agora eu estou eliminando a possibilidade de cair os valores positivos aqui dentro. Então vamos analisar o nosso código agora. Se eu executo, o nosso código simplesmente não faz nada, tá vendo? Ó, ele não executou nada. Ele não deu nenhuma mensagem. Por quê? Porque eu não tenho nada aqui, eu não tenho nenhum código dizendo especificamente que é para fazer alguma coisa quando o número for positivo. Então, quando eu estou trabalhando em um universo, tá, que tem várias possibilidades, e eu não quero tratar todas essas possibilidades, tá? Eu não quero pegar todas essas possibilidades e tratar individualmente essas possibilidades, eu quero tratar apenas algumas possibilidades. Com provavelmente 100% dos casos, você não pode terminar com else, você não pode finalizar com else, porque o else vai pegar todo o restante
dos casos. Então vamos citar aqui esse cenário. Vamos imaginar que eu tivesse mais esse cenário aqui, ó, um outro cenário aqui, um outro cenário aqui, um outro cenário aqui. Se eu fiz um código para pegar este cenário aqui, fiz um outro código para pegar este cenário aqui, e eu escrevo um simples else aqui agora, se eu escrevo um else aqui, o que vai acontecer? Todos os casos que vão estar aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui, vão entrar dentro desse else, tá bom? Obviamente, vai ter problemas que você vai querer fazer isso, tá? Vai ter determinados tipos de problema que você vai querer fazer isso. Só que para este caso aqui, onde eu estou falando que o meu universo, eu só quero trabalhar com números positivos, negativos e neutros, e eu quero fazer algo específico para quando for neutro e algo específico para quando for negativo, aí então a gente não pode terminar com else, eu terminaria com else if, tudo bem? Então este é o cenário aqui onde a gente utiliza o else if. E o else if a gente pode ter quantos else ifs a gente quiser. Então eu posso ter aqui um outro else if. Por exemplo, vamos supor que eu quero else if valores maiores do que 70. Agora eu quero fazer alguma coisa especificamente só quando o valor for igual a 0, quando o valor for menor do que 0 e o valor maior do que 70. Então, entre o 0, né, o 1, incluindo 1, até o número 70, eu não quero fazer nada, eu só quero fazer quando for maior do que 70. Então, eu vou aqui, ó, o valor digitado é positivo maior que 70. Tá bom? Então, vamos executar. É 9 lá o valor. Não tem nada especificando para o 9, então ele não vai executar, tudo bem? Agora, se eu colocar um número aqui 90, ele vai cair nessa outra possibilidade aqui, que é o valor maior ou igual a 70, tudo bem? Desculpa, maior do que 70. Então a gente pode trabalhar com quantos ifs, else ifs, você quiser, tá? Desde que você tenha aquela quantidade que vai te atender ali no seu problema, tá bom? E pode ser que em determinados cenários a gente queira terminar com else, tá? Pode ser que você tenha cenários que você finalize com else. Então a gente tem essas possibilidades, tá? Nas estruturas de decisão. Então vamos avaliar aqui, ó. Aqui a gente tem um outro cenário, tudo bem? Então olha só. E o que precisa ficar muito claro é a seguinte característica, tá? Eu só vou avaliar o próximo else, eu só avalio os próximos se a condição dá falso, tá bom? Então se eu testo essa condição aqui e essa condição da verdadeira, eu vou executar este bloco e eu nem olho para o restante. Eu executo este bloco e depois continuo aqui, ó, na sequência. Ok? Quando é que eu vou olhar o else if, que é o próximo? Porque aí é na sequência, né? Então meu código veio executando, 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 chegou aqui, testei essa condição. Essa condição deu falso, aí eu pulo para cá. Aí eu vou testar esta condição. Se essa condição der verdadeira, eu executo isso aqui, ignoro essa parte e continuo a execução aqui para baixo. Quando é que eu iria executar o else? Quando eu vim no meu código executando, cheguei aqui, testei essa condição deu falso, eu venho para cá, testo essa condição também deu falso, aí então eu venho para o else e executo o que está no else. Note que o else aqui, o else sozinho, ele não tem condição. Então, se não caiu na primeira, não caiu na segunda ou não caiu nas anteriores, vai cair no else e aí o meu código executa o que está ali, tá bom? Então, é auto-excludente. Se eu executo este bloco, eu nem olho para os demais, tá bom? Então, isso é extremamente importante ficar claro, tá bom? E aí a gente pode ter uma estrutura, deixa eu ver, essa foi a última que eu fiz. Então, a gente pode ter estes cenários aqui, né? Eu posso ter uma estrutura que começa com... vamos até começar com todas as possibilidades, né? Eu posso ter uma estrutura assim, ok? Onde eu tenho apenas um bloco if, tá? A gente tem apenas um único bloco if. Vai ter determinados tipos de problema que isso aqui vai te atender, vai atender a sua necessidade. Você quer ter um código que você só quer executar algo quando o bloco for verdadeiro. Então é possível ter o if sem o else. Também é possível eu ter um if com um else. Isso também é perfeitamente possível. Lembre apenas que o else só vai ser executado se a condição aqui em cima ela for falsa. Se a condição for falsa, então eu vou executar o bloco else, tudo bem? E
Quando você tem a necessidade, quando você tem um universo com várias possibilidades, aí você pode trabalhar com um universo aqui, trabalhando com vários else ifs, tá bom? Lembra também que eu só vou executar as outras condições, né? Eu só vou testar as outras condições quando as anteriores forem falsas. Deu falso nas condições anteriores, aí eu vou testar aquela condição ali em específico, tudo bem? Então, no próximo vídeo a gente faz alguns exercícios aqui para que isso fique claro, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Abraço, até mais.